Vai falar a respeito da dupla de criação, diretor de arte e redação. Bom, eles são responsáveis, uma agência de publicidade, por todo o processo de criação de um flyer, de um banner, de um outdoor, tá? Geralmente não são todas as empresas que trabalham em dupla. Não é um pré-requisito para você ter uma empresa de publicidade você ter essa dupla, tá? Pode ser um profissional só que entenda das duas partes, da redação e da criação. Se for optado por trabalhar em dupla, a dupla vai ter que manter uma harmonia para que o trabalho seja realizado em perfeitas condições. Mas, se isso não existir, o trabalho não vai ficar bom, não vai ficar trabalho concreto, firme. Agora eu vou estar passando para o Jonas, ele vai dar uma explicação mais profunda dos profissionais. Bem, o diretor de arte é aquele que na agência ele aplica. Desculpa. O diretor de arte é aquele que gerencia qualquer atividade de designer para a concepção artística da agência. E também foi incorporado a publicidade, o videogame, e o cinema, entre outros. O diretor de arte, antes de tudo, ele gerencia, ele cria, e na maioria das vezes ele cria com o redator, ele faz uma parceria. Ele trabalha em uma atividade, a gente pode chamada de brainstorm. É um tempo mental que eles falam, é um bate-papo onde o diretor de arte e o redator, eles focam num assunto, no tema da campanha inicial. Então eles batem essa bola sobre o assunto e destrincham ele para poder fazer a campanha. Podemos chamar também que o diretor de arte, ele quer inovar, ele busca cada dia aperfeiçoar as suas ideias, ele tem essa liberdade para estar criando, e ele tem essa liberdade, coisa que em outras profissões ele não teria. Então, o diretor de arte é isso. Ele não é só aquela pessoa que cria. Ele, junto com o redator, eles dão um conceito e eles coordenam, eles dirigem os outros profissionais de design. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o redator, responsável pela produção dos textos das campanhas. Bom, o redator, ele é quem cria os textos para as campanhas publicitárias, sejam elas impressas ou eletrônicas. Ele tem que ter, uma das funções que o mercado exige dele é que ele tenha originalidade. Por quê? Porque não adianta só ele ser criativo. Hoje precisa de originalidade, coisas diferentes. Ele precisa também ter senso de humor e, principalmente, estar antenado a tudo que acontece à sua volta. Criador de conceitos. Bom, diferente do que a grande maioria pensa, o redator não é aquela pessoa que fica só fazendo a parte escrita. Ele também cuida de aspectos como aspectos gráficos, como impressos, ele também pode fazer partes sonoras, como em rádios, ou então fazer alguns filmes. Assim como o diretor de arte baseia-se no briefing de criação. Bom, é essencial que ele se baseie no briefing de criação, porque vai ser a partir daí que ele vai compor suas campanhas. Porque ele precisa saber, principalmente dos custos, quanto ele vai poder gastar, porque se ele for vincular a campanha dele, por exemplo, numa revista, ele precisa saber se ele pode escrever 3 páginas, ou uma, ou meia. Ele tem que ter também um texto conciso, ou seja, um texto direto e leve, não muita coisa. Define por muitas vezes o rumo das campanhas. Bom, é o redator que, na grande maioria, ele que vai levar todo o trabalho, a campanha, junto com o diretor de arte, vai levar o trabalho e definir como vai ser o trabalho. Bom, nesse nosso trabalho nós entrevistamos 2 profissionais de direção de arte. Um deles é o Mário Lima, que todos vocês conhecem, que é da agência Mulher do Padre, aqui de Araraquara, e o outro Alan Nicola, do jornal Tribuna, região de Jaboticabal.
E os dois falaram com a gente muito sobre as tendências e os principais desafios do profissional de direção de arte, o que eles têm que enfrentar no mercado. Bom, como um dos desafios que eles nos apresentaram é apresentar para o cliente, mostrar para o cliente o quanto é importante o profissional, a ideia do profissional de arte, expressar para ele o quanto, mostrar para ele o que é o serviço que ele está fazendo, que não é só uma apresentação de um trabalho, o que ele está fazendo é em prol da empresa, do comércio, do produto que ele está vendendo, do cliente dele. Então, um dos desafios, um dos grandes desafios que foi passado é fazer o cliente, fazer com que o cliente acredite que essa ideia que ele está passando é importante, é essencial para que venda o produto, para que se dê bem no mercado. Outro dos desafios que foi passado é sobre o visual do trabalho. Uma coisa que tem tido muita tendência hoje em dia é de se fazer um trabalho limpo, um trabalho que não tenha muito enfeite, muita graça, mas que seja preciso, que vá direto ao ponto. Inclusive, daqui a pouco nós vamos apresentar um vídeo que mostra um pouco sobre isso e mostrar que com pouca coisa, com uma cor, com 2, 3 palavras, você consegue apresentar talvez melhor o produto do que você escrever um baita texto e não chegar a conclusão nenhuma. Um dos problemas apresentados até pelo Mário, quando nós entrevistamos ele, foi o inchaço no mercado de direção de arte e redação. O que o Mário nos passou? A maioria dos que se formam em propaganda e marketing, publicidade, buscam essa área de criação como o nicho de mercado deles. Sendo que, na verdade, existem várias outras, a mídia, o atendimento, para tudo isso nós estamos nos formando. E ele disse assim, todo mundo está buscando essa área de criação, todo mundo quer, a maioria quer trabalhar como redação ou como diretor de arte. E com isso, está sendo muito seletivo o mercado, então ou você trabalha, ou você estuda bastante, você se dedica demais, ou você só vai ser mais um e não vai conseguir uma colocação no mercado. Outra coisa, em contrapartida a isso, foi nos falado muito sobre o surgimento de novas mídias, sobre as tendências positivas do mercado, o surgimento de novas mídias, o aumento progressivo da publicidade, da busca pela publicidade, muito em prol também da melhoria financeira do país, que o país tem atravessando. O aumento do gasto com propaganda vem em relação a esse aumento, essa melhoria essa melhoria financeira que o país vem atravessando e também pela ampla concorrência que vem se criando graças à globalização. Então, por culpa da globalização, todo mundo, toda empresa está buscando cada vez mais ampliar seu custo, seu uso financeiro com propaganda, porque senão eles vão ficar esquecidos no mercado e vão ser derrubados. Então, a busca por publicidade é muito gerada em prol disso. Pode passar o vídeo, por favor. Vocês viram que no vídeo simplesmente uma alusão às plaquinhas de piso escorregadio. Ele só simplesmente com isso ele conseguiu colocar que a conversão estaria exatamente no piso escorregadio. Passou bem a mensagem, não colocou muita coisa, não colocou muito texto e foi direto ao ponto em que ele necessitava. Nosso trabalho é esse. Muito obrigado. Valeu.